Olá pessoal, vamos começar nosso módulo de MLP, Multilayer Perceptron, que na verdade é um conjunto de vários perceptrons colocados em várias camadas, né? Então você tem pelo menos uma das camadas que a gente chama de escondida, e nós temos cada elemento dessas camadas que não tem ligação com outros elementos dessa camada. Então ele só tem ligações com os elementos da camada seguinte ou da camada anterior. Então você pode ter uma separação melhor quando você faz a aplicação de uma MLP do que quando você tem um perceptron simples. Então se você faz um perceptron simples de uma camada só, como a gente viu, a gente faz separação por meio de uma reta. E quando você coloca mais camadas, quando você coloca mais neurônios, você faz a separação por mais retas, né? Então você consegue fazer separações de classes de uma forma mais eficiente quando você coloca mais camadas numa rede neural. Então nós vamos ver a estrutura da rede MLP, que basicamente é essa aqui. Nós temos a camada de entrada com N neurônios, que representam as variáveis de entrada. Aqui nós temos o conjunto V de pesos. A camada seguinte, aqui a primeira camada escondida, a camada das variáveis Z, ela tem P elementos, então cada um desses neurônios vai ter uma ligação de um vetor de um bias. Então vai existir o θ A1, o θ A2 até o θ AP dessas ligações aqui. Depois na camada seguinte, que aqui seria a camada de saída Y, nós temos a ligação de cada neurônio com um bias também, θB, e aqui nós temos M saídas. Então o processamento da camada Z, dessa camada escondida, é feito pelo produto aqui do vetor de pesos. Na verdade aqui seria uma matriz de pesos, V, pelos conjuntos de entrada aqui das variáveis de entrada, mais o bias, θA. Daí nós pegamos essas variáveis Z e aplicamos a função de ativação F. Depois nós fazemos a mesma coisa com a camada de saída. Na camada de saída nós temos os pesos W. Esses pesos W aqui, nós temos na verdade uma matriz de pesos aqui que é multiplicada pelas variáveis Z, pelo vetor das variáveis Z, e nós temos essa saída YK asterisco. Depois nós fazemos a aplicação da função de ativação em cada variável dessa, e nós temos a saída YK. Então essa função de ativação ela tem que ser diferenciável para que a gente possa fazer o cálculo dos erros. E nós temos que YK aqui, como nós vimos que é aquele somatório dos WJK, ZJ mais o bias, θB, e aqui a função de ativação. Então nós vamos fazer o cálculo do erro da mesma forma que a gente fez com a rede Adaline, que é o erro quadrático. Então nós vamos pegar metade da diferença do valor desejado, de cada valor desejado para cada YK ao quadrado. Então, para obter o decréscimo mais rápido do erro, nós fazemos então a derivada da função de erro em relação aos pesos WJK. Então, usando a regra da cadeia, nós temos que a derivada do erro em relação ao W vai ser igual à derivada do erro em relação à variável y asterisco, multiplicado pela derivada do y asterisco em relação ao w. Só que essa derivada aqui, a gente pode desenvolver aqui. Então seria a derivada dessa função aqui, que seria zw mais o bias, θb. Então se você fizer essa derivada em relação ao w, o que vai sobrar? Vai sobrar somente o zj. Então essa parte aqui vai ficar como a derivada do erro em relação a y asterisco multiplicado pelo zj. Se você aplicar novamente a regra da cadeia, nessa parte aqui da derivada
do erro em relação a yk asterisco, nós temos aqui que essa derivada vai ser a derivada do erro em relação a y, multiplicada pela derivada do y em relação ao y asterisco. Só que essa derivada aqui, ela é na verdade a derivada é o f' do yk asterisco. Então, podemos substituir aqui. Então, essa derivada ficou dessa forma. Como essa derivada do erro em relação ao y asterisco vai ficar o dk menos yk, que é o que nós tínhamos visto aqui. Se você fizer essa derivada, vai sobrar menos dk menos yk. Então, substituindo aqui esse termo aqui, você vai ter que o decréscimo aqui, né, que vai ser do menor erro, vai acontecer quando nós fizermos essa atualização de pesos, com o delta WJK igual a taxa de aprendizagem vezes a diferença do valor desejado pelo valor da saída da rede, multiplicado pela derivada da função de ativação no ponto yk asterisco multiplicado por zj. Quando utilizamos a função de ativação sigmoidal, nós temos que a função é 1 dividido por 1 mais e elevado a menos yk asterisco. Então, essa derivada aqui, fazendo os cálculos, a gente vai ter que i elevado a y menos yk dividido por 1 mais i elevado a menos yk ao quadrado. Então, se você substituir essa expressão aqui no cálculo da atualização dos pesos, nós vamos ter que o erro vai ficar menos dk menos yk multiplicado pela derivada da função vezes o zj. Então, desenvolvendo aqui, a gente pode fatorar esse termo aqui, vai ficar escrito dessa forma. Como você tem que o 1 dividido por 1 mais e elevado a menos yk é o yk, a gente pode substituir aqui e vai ficar como 1 menos 1 dividido por 1 mais e elevado a menos yk. Isso aqui, na verdade, é 1 menos o próprio valor da função. Então, nós temos que o erro, aqui a derivada do erro, vai ficar menos yk vezes 1 menos yk vezes o valor desejado, menos yk, vezes o zj. Essa vai ser a atualização na camada de saída dos pesos W. Então, como a gente está usando aqui o valor aqui todo unitário, então nós temos que o beta da função sigmoidal ele é igual a 1. E se você fizer a função de ativação sendo a tangente hiperbólica, com o parâmetro beta igual a 1, então você vai ter que o y linha, né, a derivada da tangente hiperbólica vai ser 1 menos yk ao quadrado. Então a atualização de pesos vai ficar parecida, só que aqui no lugar de 1 menos yk, nós vamos ter 1 menos yk ao quadrado. Então essa vai ser a atualização dos pesos quando a gente usar a função tangente hiperbólica. Agora a atualização de pesos da camada de entrada para a camada escondida. Então a gente faz as mesmas considerações aqui. Nós temos também aqui a repetição, né, do cálculo do z asterisco e do z. A medida do erro a gente pode fazer usando a regra da cadeia também. Então você vai ter que a derivada do erro em relação a v e j vai ser a derivada do erro em relação a y multiplicado pela derivada do y em relação a v e j. Então, como a derivada do erro em relação a y vai ser dk menos yk, a gente pode usar a regra da cadeia e fazer de novo a regra da cadeia aqui. Derivada do y em relação a vj, v e j vai ser a derivada do y em relação a y asterisco multiplicada pela derivada do y asterisco pela derivada, quer dizer, em relação à variável v e j. Então, como essa derivada aqui, a gente pode fazer novamente a regra da cadeia. Então, aqui a gente pode fazer em relação ao z, novamente. Esse termo aqui vai ficar como o somatório dos WJK, multiplicado pela derivada do z em relação à variável v e j. E, aplicando novamente a regra da cadeia, nesse termo aqui da derivada do z em relação ao v e j, nós temos aqui
que vai aparecer a derivada da função de ativação no ponto z j asterisco, e esse termo aqui vai virar xi. Então, se você substituir essa expressão 5 na expressão 4 e a expressão 4 na expressão 3, a gente chega aqui na expressão da derivada do erro em relação à variável v e j, que vai dar a atualização dos pesos nessa camada, da camada de entrada para a camada escondida. Então vai ficar o somatório em k dos desejados menos yk, vezes a derivada da função de ativação, multiplicada pelo wjk, vezes a derivada da função de ativação no ponto zj asterisco, multiplicado por xi. No caso da função de ativação sigmoidal, se a gente substituir a função de ativação aqui, fazendo as contas aqui, a gente vai chegar neste termo aqui, que vai ser a 1 menos yk, que vai ser relativo à derivada da função sigmoidal, que a gente já tinha visto na camada de saída, vai dar o mesmo resultado. Aqui também a derivada vai dar 1 menos zj. Então essa vai ser a atualização dos pesos da camada de entrada para a camada escondida. Então, se a gente fizer as contas para a tangente hiperbólica, o que vai mudar é só que na parte da derivada da função vai ficar 1 menos zj ao quadrado. Então, essa vai ser a derivada dessa função. Então, é a única coisa que vai mudar. Então, vai ficar o delta v e j, vai ficar a taxa de aprendizagem, né, vezes o desejado menos yk, mesma coisa da função de sigmoidal, né, multiplicado aqui, ao invés de você ter só o y vezes 1 menos yk, você vai ter 1 menos yk ao quadrado. O resto vai ficar tudo parecido. Então, o algoritmo backpropagation, ele é usado para fazer a atualização do MLP. Nós temos a fase que vai para frente e a fase que vai para trás. Então, primeiro a gente faz a camada de entrada, ativar os neurônios da camada seguinte. Essa camada ela passa ativação para a camada que vem para frente e assim sucessivamente até chegar na camada de saída. Depois, na camada de saída, a gente começa a andar de trás para frente. Então, a gente vai calcular o erro da rede. Depois de calcular o erro dessa última camada, a gente envia as atualizações dos pesos para a camada anterior. Dessa camada anterior, nós calculamos o erro, atualizamos os pesos e passamos para a camada logo anterior à camada de saída. Depois nós fazemos a mesma coisa. Dessa camada, da última camada escondida, você vai passar para a camada anterior, fazendo o cálculo dos erros desses pesos. Depois você vai fazer a atualização desses pesos, vai chegar nesses neurônios até chegar na primeira camada, que é a camada de entrada para a primeira camada escondida.